Eu preciso, eu necessito de Ti na minha vida, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, graças e paz em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos à presença do nosso Deus, porque Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Senhor, nós te entronizamos, ó Deus querido, como Senhor, como Rei, Deus querido, como Deus em nossas vidas, o único Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, Deus Criador, Deus que nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de hoje, Senhor Deus querido, de estarmos em Tua presença, Deus Todo-Poderoso, de podermos abrir o nosso coração diante do Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, não nos recriminará, Senhor, sabendo, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não nos lançará fora, Deus querido, porque Tu nos conheces, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos pobres, Deus Todo-Poderoso, somos fracos, falhos, pecadores, ó Deus querido. Mas o Senhor, como Pai, ó Deus, nos ama, Pai querido, com um amor extraordinário, ó Pai querido, com um amor, ó Deus, que excede todo entendimento, ó Pai humano, Deus querido, porque mesmo sendo pecadores, ó Pai, o Senhor nos amou e entregou seu Filho, ó Pai querido, para morrer no nosso lugar, ó Deus querido e santo, para levar sobre si todas as maldições, todo o castigo, ó Pai querido, para pagar a nossa dívida do pecado, Deus Todo-Poderoso, para nos curar de todas as enfermidades, ó Deus querido, levou nossas dores, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Só Deus, um Deus como o Senhor, ó Deus querido, para fazer tudo isso na nossa vida, Pai. Por isso nós te louvamos, ó Deus querido, por isso que nós damos a Ti o louvor, a glória, a honra, Pai querido. Por isso, ó Deus, que nós celebramos o Teu nome, ó Pai querido, em todos os momentos da nossa vida, Pai querido. Porque, ó Deus, nós Te amamos, ó Deus querido, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai querido, mesmo sendo nós ainda pecadores, Pai. Ó Deus, que nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, através do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor Deus querido, fale conosco, ó Pai Todo-Poderoso, toque em nossa vida, Senhor, de uma forma toda especial, Deus Todo-Poderoso, que possamos, ó Deus, renovar a nossa mente nesta manhã, Senhor Deus querido, e ó Deus, ser participantes, ó Deus, da Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, para a nossa vida, Pai. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai. Tudo está em Tuas mãos, ó Deus querido. Entregamos tudo em Tuas mãos, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cesse, ó Pai querido, toda a intenção do inferno contra a nossa vida, Pai, contra a igreja, contra a nossa família, Pai querido. Ó Deus, que todos os planos arquitetados pelo demônio, ó Pai querido, pelo diabo, ó Deus Todo-Poderoso, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque maior é o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, do que toda a ação do inferno, Pai querido. Nós Te agradecemos, ó Pai, Te louvamos, Te bendizemos, Te entronizamos, ó Pai, rogamos a Ti, Pai Todo-Poderoso, como fizemos há pouco, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, Pai querido. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, amém. E graças aos nomes do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, vamos agradecer.
fé. Provérbios 3, 9 e 10. Salomão diz para nós honrarmos a Deus com os nossos bens, com as primícias da nossa renda, de toda a nossa renda, para que se encham fartamente os nossos celeiros e transbordem de vinho os nossos lagares, para que nós tenhamos com abundância e sejamos felizes. O vinho e o celeiro de Deus seja suprido pelo nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? Pai, nós celebramos, honramos o Teu nome nesta manhã também, Senhor Deus querido. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem feito tudo, ó Pai, já fez tudo por nós, ó Deus querido. As conquistas, ó Pai, para que nós possamos desfrutar delas, ó Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, entregar ao Senhor a nossa oferta de gratidão, de amor, ó Deus Todo-Poderoso, e o nosso entregamos, devolvemos ao Senhor o nosso dízimo, ó Pai, que pertence a Ti, Pai querido. Celebramos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos abençoa, Pai querido, muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, ó Pai. O Senhor é um Deus grande e poderoso, Pai querido. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos hoje para todo sempre, Senhor. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Se você trouxe uma oferta ao Senhor, ou isso pode deixar pegada no braço. Que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Amém? Só cumprimentando, certo? O café de pastores é um momento especial na nossa vida, para nós, porque é uma reunião de líderes de Bauru e pastores, dirigentes da igreja, homens, mulheres, e independente do tamanho de igreja, da grandeza da igreja, mas todos unidos numa só vontade, num só espírito, e é isso que Deus quer, a minha unidade, né, de todos. E um momento de palavra direcionada para a liderança da igreja, e a gente aprende muito, né? Seja quem for que for ministrar a palavra, nós recebemos muito, porque Deus sempre tem algo para nos ensinar. Sempre nós vamos ter alguma coisa para aprender. Nós nunca conheceremos tudo de Deus, porque a palavra de Deus também diz que conheçamos e prossigamos em conhecer. É uma caminhada, é uma trajetória. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estar dispostos a aprender, né? Aprender mais de Deus, porque só assim nós vamos viver uma vida abençoada na terra. Em nome de Jesus Cristo, amém? Se vocês domingo que vem, próximo já será a celebração da Santa Ceia do mês 10 já. Estamos caminhando para o último trimestre de 2025 e vamos agradecendo a Deus, sabendo que Deus tem nos abençoado, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 8, você não abriu a nossa bolsa. A palavra diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, não mudou, é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que operou no Novo Testamento, no princípio da igreja, com os apóstolos, e depois destes tem operado através dos seus servos, dos seus profetas, e Deus continua mesmo fazendo milagres, realizando milagres e assim por diante. Mas o que muda é a nossa fé. O que muda é a fé das pessoas. Porque
Quanto mais o tempo passar, menos fé nós vamos achar na terra. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz assim: quando vier o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Quer dizer que quanto mais nós estamos caminhando, menos as pessoas terão fé em Deus, vão apostatar da fé. Por quê? Porque há um trabalho infernal para que as pessoas creem mais em si mesmo, naquilo que ela tem, do que naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus é. Porque aquilo que ela tem é visível, mas Deus, nosso Deus, é um Deus invisível, o reino espiritual é invisível. Então, o diabo trabalha para que as pessoas creiam mais naquilo que elas podem ver. A própria, lá em Mateus diz assim que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus Cristo, mas nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos que Ele tem todo o poder, e assim por diante. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo de número 8. Amém? Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Para seguir. Esses dias nós falamos muito sobre nutrir fé, como aumentar a fé, como nós devemos pela fé, o justo que viverá da fé, e assim por diante. Nós estamos, e a fé é a arma que vence o mundo. Nós precisamos crer que Deus existe. Lá em Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a forma de nós agradarmos a Deus é crermos, porque Ele diz que porque todo aquele que se aproxima dele tem que se aproximar crendo que Ele existe. Não vejo Deus, mas eu sei que Deus existe e que Deus está aqui. Então, vamos lá. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. Paulo estava pregando lá em Listra, Paulo e Barnabé. Então ele ouviu Paulo falar que, fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado. Eu amo esse pedacinho aqui. Paulo olha para aquele homem aleijado desde o nascimento, aleijado, paralítico, já nasceu paralítico, nunca na vida andou. Não fala a idade desse homem aqui, mas nunca na vida ele andou. Mas ele estava atento, ouvindo a palavra de Paulo, a pregação de Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, vendo aquele homem, talvez colocaram ele próximo de Paulo e Barnabé, não está escrito aqui, não está falando aqui, nós estamos conjecturando. E Paulo então olha para aquele homem, e quando Paulo olha, fica os olhos naquele homem, Paulo vê o que nele? Paulo vê fé. Vê fé. Ele olha para aquele homem e fala: esse homem, esse que está aqui, mas ele tem fé, ele pode ser curado. Porque às vezes você vai orar por uma pessoa, mas a pessoa não demonstra que crê que ela pode ser curada, que ela crê que ela pode ser transformada, crê que a situação pode mudar. Então você ora na sua fé,
Mas a pessoa às vezes não crê que ela pode ser curada. E Paulo vai virar, olha para a pessoa e fala: deixa aqui, esse cara tem fé para ser curado. Como ele tem fé para ser curado, então Paulo fala para ele em alta voz no versículo 10: apruma-te direito sobre os pés. Para alguém paralítico de nascença, para alguém aleijado, Paulo fala em voz alta para todo mundo que estava ali ouvindo: apruma-te direito sobre os seus pés. O homem recebe a palavra, aquela palavra entra nos ouvidos dele, vai no coração dele, e o que ele faz? Ele saltou e andava. Aleluia. Olha o que a fé faz. Ele salta e sai andando. Por quê? Porque Paulo era poderoso? Não. Paulo era milagroso? Não. Porque aquele homem tinha fé. E a Bíblia diz, se você olhar ali, olha lá no capítulo 14 mesmo, no versículo de número 3: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que, por mão deles, Paulo e Barnabé, se fizessem sinais e prodígios. Esse curar esse paralítico, esse homem que era aleijado desde a infância, é um grande prodígio. Mas quem realizou? Foi Deus. Por quê? Porque Deus não se move por emoção, Deus se move por fé. Se nós fizermos alguma coisa de Deus, não é emocionado com Deus que Deus vai fazer. Porque Deus vai olhar no nosso coração e vai ver se eu tenho fé para receber aquilo que eu estou pedindo para Deus. O apóstolo, lá no Evangelho de Mateus diz, Mateus 7,7: pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate, e assim por diante. Então, isso só acontece através da fé. Não é porque é um grande apóstolo como Paulo foi que realizou. Não é porque não tem outra situação. Quem faz é Deus. O homem é somente um instrumento de Deus para a realização do que precisa ser feito. Nós somos só instrumento das mãos de Deus, para que Deus, através da nossa vida, pela nossa fé, através da nossa vida e pela fé de quem está buscando, Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito, seja um prodígio, seja uma maravilha, ou seja um sinal. Amém, igreja? Então nós precisamos chegar diante de Deus. Qual é a nossa atitude? Chegar diante de Deus e agradando a Deus através da nossa fé, e as demais coisas Deus vai fazer. O milagre faz parte de Deus fazer. E é tanto Deus que quando aquele homem salta e começa a andar, as multidões que estavam ali em volta, olha só, versículo 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Chegou, veio deuses para cá, e os deuses estão fazendo milagre aqui. E o que eles quiseram fazer? Eles quiseram, a Barnabé, colocar o nome de Júpiter, e em Paulo colocar o nome de Mercúrio, porque esse era o principal portador da palavra. Paulo era o principal pregador. Então o que eles fizeram? Como eles eram incrédulos, adoravam outros deuses, colocaram o nome dos seus deuses em Barnabé e em Paulo. E assim quiseram fazer o que com eles? O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e vitalgas, queriam sacrificar juntamente com a multidão. Queriam sacrificar os deuses deles por causa de Paulo, porque Paulo e Barnabé fizeram aquele milagre extraordinário na presença de todas as pessoas, através da vida de Paulo, da pregação de Paulo,
Deus fez aquele prodígio, então quiseram colocar Paulo e Barnabé num pedestal como se eles fossem deuses. Se é no dia de hoje, no dia de hoje acontecendo, não precisa muito além disso não para pessoas se acharem ser Deus, querem ser entronizados. E hoje nós estamos vivendo um descalabro, um negócio tão horrível, que as pessoas estão sendo endeusadas por coisas que é Deus quem faz. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. O que Deus faz que Deus realiza, a glória toda é dele e não do homem. Amém, queridos? Então quiseram entronizar Paulo e Barnabé como Deus, lá naquele lugar que os céus todos, no Pirineu, vão sacrificar aos deuses por eles e assim por diante. E eles não. Paulo já era um homem, um adulto, um homem, uma pessoa já que estava acostumado com as coisas que faziam. Então o que eles fazem? Versículo 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Espera um pouquinho. Se é aquela pessoa que gosta de se encher, de eu sou caro, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eles não. Eles rasgaram as suas vestes, saltaram no meio da multidão e disseram para a multidão: olha só as palavras que tem de sabedoria deles. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nós falamos, não foi Deus, não foi filho, não fomos lá, não. Quem fez isso foi o Deus Todo-Poderoso. Nós só anunciamos a palavra, nós só anunciamos o Evangelho, e ele creu. Ele creu que ele podia ser curado, ele teve fé que ele poderia ser curado. E Deus, o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que curou esse homem. Então eles tiram deles a honra e lançam a honra toda sobre Deus. Não foi eu que fiz, é Deus quem faz. Que é tudo por Ele, por meio dele, através dele, para Ele. Amém? Por Ele são todas as coisas. Então Deus é o Deus que fez todas as coisas. É o mesmo Deus no passado, é o mesmo Deus de hoje. Deus continua. Onde Deus acha fé, Deus age. Deus opera. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz tudo. Mas depende de quê? Depende da nossa fé. Várias vezes Jesus disse em situações em que ele realizou milagres, Jesus disse assim: seja feito segundo a tua fé. Seja feito segundo a tua fé. Então, se nós tivermos fé, a própria palavra diz, em duas situações, nós podemos dizer: se o monte sai daqui, vai para lá, e vai. E assim por diante. Então, eles não tomam para si a glória, mas eles transferem a glória para o Deus vivo. Amém, amados? Se algo acontecer, Deus por intermédio da nossa mão, Deus realizar milagres, a honra é toda de Deus, nada do homem. O homem só foi um instrumento de Deus, usado nas mãos de Deus. Amém? E ele continua dizendo: é o Deus que fez o. Nós anunciamos o Evangelho. Para que o Evangelho? Para que você deixe de acreditar em coisas vãs, em coisas deste mundo, e você se converta ao Deus vivo. Para de acreditar nas coisas deste mundo e comece a acreditar em Deus, porque somente assim as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas agora não. Agora nós temos um novo e vivo caminho que nos leva direto a Deus. No passado andávamos pelas nossas próprias vontades, mas agora nós estamos sujeitos a quê? À vontade de Deus. Amém? A nossa vida foi entregue ao Senhor Jesus para quê? Para que Ele cuide da nossa vida, para que Ele seja Senhor da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações.
para que nos conduza, como a própria palavra diz, ele nos conduz em triunfo e vitória. Mas nós temos que estar no caminho. Amém, queridos? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus não ficou de deixar, isso aí é testemunho de Deus, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Amém? Deus continua fazendo a mesma coisa? Deus continua nos dando testemunho de si mesmo através da nossa vida, nos fazendo bem, nos dando chuvas, precisando de chuva. Paulo precisa de chuva, né? Paulo precisa de chuva, estações frutíferas, nós precisamos ter tempo de frutificação, nós precisamos frutificar, para quê? Para que e quem faz isso é Deus na nossa vida, enchendo o nosso coração de fartura, não lhe falta nada, ainda que falte alguma coisa, não está faltando nada, não, porque nós somos abençoados por Deus, nós somos um povo de Deus, um povo abençoado. E enche o nosso coração de fartura e de alegria. Bem, alegria em Deus. A alegria que vem do Senhor é aquela alegria que dura para sempre. Não é a alegria do mundo que é passageira. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecer sacrifício. Mas ele não permitiu que as coisas acontecessem dessa forma. Imagine só, se no momento de olha, nossa, estão querendo nos entronizar como os deuses aqui na terra, porque nós fizemos esse milagre, então agora nós vamos ser adorados, agora nós vamos ser isso e aquilo. Não, eu não quero saber dessas coisas, a honra toda é de Deus. Eu sei de onde vem, eu sei de onde vem a autoridade, eu sei de onde vem o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Pode estar na nossa vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 4 fala que nós somos um vaso, e dentro desse vaso nós temos o quê? Nós temos um poder, nós temos algo na nossa vida que é grandioso. 2 Coríntios capítulo 7, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso que Paulo fez, a excelência do poder não é minha não, é de Deus. Eu sou um vasinho nas mãos de Deus, um vaso para que luz seja usado nas mãos de Deus. E o apóstolo Paulo, ele era dessa forma mesmo. Deus usava o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, como nós vemos aqui, nós já vimos aqui, pelas mãos de Paulo, Deus confirmava a palavra de graça, concedendo-lhe por mãos deles que fizesse sinais e prodígios. Ali em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 2, no livro para frente, no comecinho, Primeiro Coríntios capítulo 2. Olha como o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. Não usou linguagem, porque Paulo ele era estudioso, né? Ele não foi com linguagem, não foi ostentando, sabendo o conhecimento da palavra, e eu sei isso, eu sei aquilo. Ele ou de sabedoria, diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e Cristo crucificado. Isso me importa. Paulo está dizendo: eu não fiz mais sabendo de vocês que eu fui estudioso, estudei na escola de Gamaliel, que era a melhor escola que tinha. Eu recebi o Espírito Santo da mim e tal. Não fiz nada disso não. Para mim, o que mais me importa é falar de Cristo, de Jesus Cristo e o Cristo crucificado, que é o que salva. Ele diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ele foi mesmo fraco, com medo, mas ele foi falar a palavra. O versículo 4 ele diz assim: olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém?
Nós não podemos apoiar aquilo que eu creio naquilo que veio a mim através de sabedoria humana, mas naquilo que vem através do Espírito Santo para a igreja. Amém? E no poder de Deus. É nisso que nós temos que apoiar a nossa fé. Não em homens, não em sabedoria humana, mas em sabedoria que vem do alto para a nossa vida. Amém, igreja? Amém? Então, a sabedoria deste século, para que serve a sabedoria deste século? Não serve para nada. Não serve para nada, assim, né? No mundo espiritual, não quer dizer nada. Por quê? Uma coisa o mundo espiritual discerne do mundo natural. Olha, vai um pouquinho para frente aqui, olha. Versículo 13. Disto também falando, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não adianta querer comparar espiritual com coisas carnais ou humanas, que não vai dar certo. Não vai ter, não é a mesma coisa. As coisas espirituais nós temos que comparar com as coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como é que vai acontecer? Olha só, o apóstolo Paulo olhando, imagine só, o apóstolo Paulo olhando para aquele homem sentado, alguém no chão ali, paralítico, não andava, nunca andou, nunca se colocou de pé, e ele olha para ele, vê que ele tem fé, e ele fala para o homem: levanta e anda. Doideira. Fala, não é isso? Não dá para pensar isso, isso é loucura. Então, um homem chega aqui e vai falar: levanta e anda, para alguém que é paralítico, desde nascença. Mas aquilo que é loucura para o homem é sabedoria de Deus, ela é para confundir mesmo as coisas da nossa vida. Então, o que acontece? Aqui o apóstolo está dizendo aqui as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las. O homem natural não entende, mas o homem espiritual, ele sabe que Deus tem poder para fazer isso. Ele sabe que Deus tem poder para ressuscitar mortos. Ele sabe que Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Ele sabe que Deus tem poder para transformar qualquer vida de qualquer pessoa. Ele sabe que Deus tem poder para multiplicar o óleo. Ele sabe que Deus tem poder para multiplicar o pão. Ele sabe que Deus tem poder para multiplicar o peixe. Ele sabe que Deus tem poder para todas as coisas. O homem espiritual sabe. O homem natural não. Qualquer coisa que você falar para uma pessoa que ela recebe aquilo naturalmente na sua vida, ela vai duvidar. Ela fala: não, isso aí não vai acontecer nunca. Porque não tem fé, não entende as coisas do Espírito de Deus. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não adianta falar. O homem, se agir naturalmente, não adianta você falar. Mas ele diz assim: olha, me parece loucura, eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, não naturalmente. Por isso que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Por quê? Porque as coisas loucas de Deus, as coisas loucas de Deus é para confundir os sábios. Os sábios desse mundo querem entender as coisas, mas não vão conseguir, porque Deus não vai permitir. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Olha o que o apóstolo diz: olha, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Se você tiver a mente de Cristo, você vai discernir espiritualmente todas as coisas. Você vai ver que a loucura da pregação da cruz, ela vai trazer transformação de vida, vai trazer nova vida, vai trazer um novo tempo, vai trazer uma nova estação, vai trazer mudanças na nossa vida de todas as formas. Amém, igreja? E o que acontece? O que o diabo está trabalhando hoje? Trabalhando para que as pessoas não creiam mais no
o poder de Deus. Como eu disse no domingo passado, o diabo não quer tirar ninguém dentro da igreja mais, ele quer que a pessoa fique dentro da igreja, mas não crendo na palavra de Deus. Recebe a palavra é pregada, a palavra vem, entra, mas não acha guarida. É só olharmos a parábola do semeador. Nós vamos ver que tem pessoas que recebem a palavra, mas aquela palavra não cai numa terra fértil, então ela não prospera. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz o profeta Isaías, ele diz que a palavra de Deus ela vem como chuva e rega a terra. E ela faz a vontade de Deus, ela faz aquilo que apraz a Deus. Ela não vai, e ele diz assim, olha, ela não voltará para Deus vazia, mas ela vai vir, ela vem, faz aquilo que tem que ser feito no coração daquele que está preparado, naquele que recebe, naquele que tem fé, e volta para Deus. Amém, queridos? É assim que é o ciclo de fé, de poder de Deus, de movimentação de Deus no mundo espiritual. É assim. Deus, através do Espírito Santo, envia a sua palavra e ela vem, acha um coração que tem fé, alguém que está ali, que recebeu a palavra como palavra de Deus, e essa palavra faz aquilo que tem que ser feito e volta para Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Amém, queridos? A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se é que Deus é fraco, né? Mas o apóstolo Paulo diz dessa forma para nós podermos entender. Então, o poder de Deus ele se move por fé, não por emoção. Não adianta ficar emocionado com a palavra, não adianta ficar emocionado com aquilo que você ouve. Você tem que ter fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação da palavra. Através disso aí, o que vai acontecer? A nossa fé, não apoiada em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Deus vai operar através da nossa fé. Vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas Deus o poder de Deus continua o mesmo. Né? A Bíblia diz até que Deus, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor disse assim: ele dizendo dele mesmo, o Senhor não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Amém, igreja? Então, nós precisamos de quê? Fé. Não podemos permitir que a nossa fé ou que o nosso adversário venha minar a nossa fé. Para você não pode, você não vai dar certo, você não vai receber, você não está apto, Deus não te ama e assim por diante. Porque é esse tipo de palavra que nós recebemos que não é assim. Essa palavra que a Célia falou aqui, o judeu fala, em qualquer situação que ele esteja passando na universidade, ele fala essa palavra. Tudo coopera. Tudo coopera. A própria palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram seus chamados segundo o seu propósito, não o nosso propósito, segundo o propósito de Deus. Se você está no propósito de Deus, tudo que acontecer na sua vida é para o seu bem, não é para o seu mal. Mesmo as adversidades não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Amém? Para que nós sejamos pessoas fortalecidas no poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, voltando só para no texto de Atos, então, o que Paulo veio? Paulo prega a palavra, fala, aquele homem está ouvindo a palavra de Paulo, não certo momento, e Paulo está anunciando a Jesus Cristo. Então, o que acontece? Paulo olha para aquele homem, sem que ele fale uma palavra, porque aqui não está dizendo que ele falou: Paulo, preciso ser curado, eu vim aqui para te ouvir, para ser não. Ele sabia que Paulo também foi ali para ouvir a palavra, porque ele sabia que Paulo ia pregar. Ele foi lá para ouvir a palavra, ele não falou. Aqui não diz que ele pediu para Paulo orar por ele, aqui não diz que ele pediu para Paulo falar uma palavra para ele, mas Paulo olha para ele e vê que ele está um desejo grande de ser curado, e entendendo que através de Paulo Deus poderia tocar a sua vida e ser curado a sua enfermidade.
Então Paulo libera a palavra. Não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus na boca de Paulo. Então ele libera a palavra que palavra? Apruma-te direito sobre os seus pés. Não veio de Paulo, a palavra veio de Deus, a palavra que veio, entrou no coração daquele homem e ele salta e sai andando à vista de todas aquelas pessoas. É assim que acontece. Deus pode fazer um milagre na minha vida, na sua vida? Pode. Um milagre que precisamos? Pode. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Agora, será que você tem fé o suficiente para que Deus faça isso? Essa é a pergunta. Será que a minha fé, eu tenho fé suficiente como esse homem tem, como esse homem teve, para ser ou curado, ou liberto, ou abençoado, ou transformado, ou seja o que for para que Deus faça? Porque às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e falamos, mas isso aqui acho que Deus não vai fazer. Nós já, na dúvida, nós já deixamos Deus de lado. Na dúvida, nós já deixamos Deus de lado. Lá Tiago fala que aquele que duvida semelhante a um barquinho no mar. Vai para lá e para cá, aquelas ondas vai levando, uma hora vai para lá, uma hora está crendo, outra hora vem para cá, não está crendo mais, e assim por diante. Ele diz, olha, esse não recebe de nada de Deus. Então nós precisamos crer. Para que ele diz assim, olha, a respeito de sabedoria, né? Ele diz assim, peça porém com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Então não tem como eu creio mais ou menos. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu tenho fé que pode, ou eu não tenho fé. Nós já falamos a respeito, nós já falamos muito sobre isso de fé. Porque nesses últimos dias nós vamos precisar de muita fé. Nós não podemos viver, não vai dar, porque, como a própria palavra diz, o meu justo viverá pela fé. O que é viver por fé? É viver crendo que Deus, a cada dia, Deus vai fazer o necessário na nossa vida. Essa é crer que é o socorro bem presente, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. É crer que na hora que eu estiver passando por uma tribulação, na hora que eu estiver passando por uma angústia, Deus está presente na minha vida, não vou estar só. É crer que na adversidade, no momento difícil da minha vida, no momento de dificuldade, eu sei que o meu Redentor está comigo, que Ele vai me ajudar, que Ele vai me tirar disso aqui. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Deus não vai livrar. Eu tenho 10, estou passando por 10. Deus vai me livrar de 9 e deixar uma comigo para mim continuar sofrendo. Não, Deus vai me livrar das 10. Se eu tiver 100, Deus vai me livrar das 100. Seja quanto for, não há quantidade por Deus, é todas, e Deus vai me livrar de todas. Mas o que precisamos? Precisamos agir pela fé e não por emoção. Andamos por fé e não por vista, diz a palavra. Tem que andar pela fé, não por aquilo que você vê. Por aquilo que você vê não é fé. Aquilo que você vê não é a esperança que vemos não é esperança. Amém, queridos? Aquilo que esperamos, se esperamos aquilo que não vemos, nós temos esperança, mas se nós esperamos aquilo que nós vemos, não é esperança. Diz assim a Bíblia, só para encerrar aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. O que é galardoador? Abençoador. Aquele que nos abençoa, que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, o que nós precisamos? Fé. Essa é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Vamos vencer
todas as situações da nossa vida através da fé. Preciso, Senhor, nós já falamos disso, né? Os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele vai ensinar. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo, nós estamos, a nossa vida, nós estamos caminhando. Os tempos estão mudando, os tempos há coisas que virão, mas nós estaremos firmes no Senhor pela fé, para nós alcançarmos a nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? A vitória é nossa. Nós precisamos saber e conhecer aquilo que Deus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Deus conquistou a nossa liberdade, Deus conquistou tudo aquilo que nós, muita coisa que nós estamos aí, mas não recebemos ainda porque não temos fé. Porque se nós tivermos fé, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus já nos deu. Amém? Diz assim a palavra de Deus: olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. É esse que você recebeu, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Através do Espírito de Deus, que vem de Deus, você vai conhecer aquilo que te foi dado através de Cristo gratuitamente. Não temos que pagar nada, porque Jesus Cristo já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Amém? Feche os teus olhos, feche o teu amigo por um instante. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do universo, Deus forte, Deus poderoso, Deus misericordioso, o Deus que nos ama, o Deus que nos lavou através do seu sangue. Um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Deus trabalha por nós, por aquele que nele está confiando. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormimos. Porque Deus olha para o nosso coração, Deus não olha para o nosso exterior, Deus olha para o nosso interior, Deus olha para o nosso coração. Paulo, quando olha para aquele homem, ele vê o coração daquele homem, pela fé, pelo Espírito de Deus. É assim que funciona. Deus olha quando, através da fé, através do Espírito de Deus, vemos o coração. Deus vê o coração. E é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele olha para aquele homem e vê o coração daquele homem. Ele olha, o coração do homem estava cheio de fé. O homem creu na palavra. Como aquela mulher, 12 anos, um fluxo de sangue, ela pôs no seu coração: se eu apenas tocar na hora das suas vestes, eu serei curado. E ela vence todos os empecilhos, todas as tradições, e ela vai até Jesus e toca no Senhor Jesus de uma forma, toca através da fé. E quando ela toca, ela é curada da sua enfermidade. E Jesus diz: eu sei que alguém me tocou, mas não me tocou de uma forma, porque eles estavam na multidão, empurravam o mestre para cá, empurravam o mestre para lá, mas aquela mulher tocou nele de uma forma especial, com fé, crendo naquilo que ela colocou no seu coração. Ela foi curada de uma enfermidade de 12 anos. É isso que acontece quando nós chegamos até o trono de Deus com fé, crendo naquilo que eu vou pedir a Ele, crendo naquilo que eu necessito.
crendo que Ele é o meu Deus, Ele quer o melhor para mim, crendo que na minha manifestação de fé Ele vai operar na minha vida e algo vai acontecer sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente, um Deus de poder e grande glória. E quando Ele fala, e a própria palavra diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, quando Ele diz que vai fazer algo, Ele faz aquilo que Ele disse que faria, como está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus dá uma palavra para abençoar, Ele vai abençoar, mas Ele vai olhar o nosso coração, esquadrinhar o nosso coração. Quando a palavra foi dita, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Vai achar, em nome de Jesus, vai achar pessoas de fé, e mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, das aflições, das perseguições, ainda creem no poder de Deus, ainda creem no mover sobrenatural de Deus na igreja. Porque é na igreja que Deus opera, através da palavra que Deus faz, o Espírito Santo age. Olhando para aquele homem, viu que tinha fé para ser curado. Então a palavra é liberada, e aquele homem salta e sai andando para a glória de Deus. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus, porque todo o poder emana de Deus. A fé, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos que haja uma renovação da nossa mente, porque, como nós vimos, está escrito que nós temos a mente de Cristo. Então você tem que pensar como Cristo pensava. Não como Cristo pensava, veja na palavra. Deus é grande, o nosso Deus é bom todo o tempo. Deus perfeito, um Deus santo, um Deus que está presente no nosso meio. Um Deus que quer se manifestar na nossa vida com um poder de grande glória. Está escrito: se creres, verás a glória de Deus. O que é isso? Vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Que a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo, aí que Deus vai operar. Em nome de Jesus Cristo, que seja feito nesta manhã, na tua vida, segundo a medida da tua fé, da forma como você crê, em nome de Jesus Cristo. Que Deus trabalhe na sua vida, na nossa vida aqui, e aonde entrar a palavra de Deus através da internet, que haja cura, que haja manifestação do poder de Deus, que haja libertação, mudança, transformação de vida, e que Deus, através da sua palavra, gere nova vida em Cristo Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus. Amém, igreja? Que nós, através da nossa fé, que Deus possa realizar a nossa vida. Que Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele tem poder para isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém?
Que você tenha uma ótima semana na presença de Deus e que cada dia, cada manhã, a própria palavra diz que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã sobre nossa vida, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Caso contrário, nós já deveríamos ser consumidos há muito tempo. Amém? Então, que a cada manhã dessa semana você celebre a Deus pela vida e por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, você que pode. Aleluia, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido. Ó Deus, o Senhor já esquadrou o nosso coração nesta manhã, Senhor. O Senhor sabe bem como nós entramos daqui e como nós vamos sair desse lugar, Senhor. Ouvimos a tua palavra, Deus querido. Palavra que transforma, que muda, que liberta, que salva, que sara, que faz todas as coisas, Pai. O teu poder não mudou, Pai, não enfraqueceu, mas o Senhor permanece o mesmo, ó Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, aonde estiver uma pessoa clamando por Ti, Deus Todo-Poderoso, com fé, Pai querido, o suficiente para receber do Senhor, ó Pai, aquilo que lhe pede, ó Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor possa operar, ó Deus querido, que o Senhor possa, ó Deus Todo-Poderoso, se manifestar, ó Deus, com poder e grande glória, Pai. Senhor, entra nos lares, entra nos hospitais, ó Deus Todo-Poderoso, nas prisões, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que haja um mover do Teu Espírito, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, visita a casa da Solange, ó Pai querido, seus pais, ó Pai querido, aquele lugar, Senhor, em toda a área da sua casa, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus anjos estejam acampados naquele lugar, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que o Teu poder, ó Deus, se manifeste na vida deles, ó Pai, e que seja para a glória do Teu nome, ó Deus querido. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, eu Te agradeço, Te louvo, Te exalto, ó Pai. Nos dê uma semana, Pai, de vitória, de conquistas, Pai querido, ainda que haja oposição do inferno, Pai querido. Mas nós não andamos, ó Deus, por vista, nós andamos por fé, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu despeço a Tua igreja nesta manhã, meu Pai querido, debaixo desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso. E declaro sobre ela, Pai querido, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos em paz, abençoados em nome de Jesus Cristo. Ele vos ama e eu os amo também.